Uma situação terrível que teve hoje de manhã e que deixa o coração de qualquer mãe assim angustiada. 10 pessoas morreram em um ataque a tiros na cidade de Tumbler Ridge, no Canadá. 6 das vítimas foram mortas em uma escola secundária, que possui alunos de 13 a 18 anos. Outras 2 pessoas morreram em uma residência que a polícia acredita estar ligada ao ataque. Uma vítima morreu a caminho do hospital. Já a mulher apontada como a atiradora foi encontrada morta, com indícios de que tirou a própria vida. Ao menos 25 pessoas ficaram feridas, 2 delas em estado grave. A investigação ainda tenta esclarecer a motivação e a relação da suspeita com as vítimas. A Tumbler Ridge é uma comunidade pequena, com pouco mais de 2.000 habitantes, vocês estão vendo aí as imagens, próximas às montanhas rochosas do Canadá. Parece aquela história de aquela cidadezinha de filme, né? E agora você vai assistir a um trecho do depoimento de um dos alunos que estavam na escola no momento do ataque. Darian Quist, de 17 anos, conta que ele e os colegas montaram barricadas na porta da sala de aula, utilizando mesas de ferro. A declaração foi dada durante uma entrevista à CBC News, a principal rede pública de notícias do Canadá. I was just getting off my spare block and I was in the mechanics classroom preparing to do some work on my car when the alarm went off that I've never heard before. And our principal goes throughout the halls and she's saying, people close your doors, lock down, stuff like that. I thought it was a secure and hold and something like that at first. But once things started circulating, we realized how serious it really was. So we all barricaded up the doors with some iron tables and sat in that room for around 2 hours. I was on my phone with my mother the entire time. Nós também temos um trecho da mãe de Darian, Shelley Quist. Ela conta que quando ficou sabendo do ataque, ligou para o filho e permaneceu o tempo todo na linha. I was at work. I work up at the health center in the lab and x-ray, and my coworker came in and asked me if I knew what was happening at the high school, and I was like, no. So then I went to my office, which has a window that looks directly onto the high school across our parking lot. And that's when I saw the fire trucks and the RCMP and the ambulance. And there was a RCMP member with his gun drawn, crouching in our parking lot. And then that's when I got a hold of Darian, and I just told him to keep me on the phone. And that's kind of what he did until the RCMP were able to get the kids out of the mechanics classroom and to the community center. Eu não consigo nem imaginar o desespero dessa mãe, pedindo para o filho não desligar o telefone enquanto acontecia o ataque dentro dessa escola. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o nosso analista de assuntos internacionais, o Renato Machado, direto de Genebra, na Suíça. Boa tarde, Renato. Renato, um dos piores ataques da história do Canadá. A gente sabe que o Canadá é um país que não tem uma legislação tão permissiva para armas como os Estados Unidos, mas tem uma legislação, sim, que permite a compra de armas, mas a gente tem imagem de um país pacífico, um país muito menos afeito a armas que os americanos. Essa parece quase uma história de filme, né? Daquela cidadezinha nas montanhas rochosas que, de repente, chega um atirador. Esse já é um problema para os canadenses, como é para os americanos? Boa tarde, Raquel. Tudo bem? Raquel, não é um problema como é para os americanos isso. Em termos gerais, a gente pode falar que os ataques a tiros, eles foram espaços ao longo da história do Canadá, mas o país não está imune a isso. Eu trago apenas 3 casos nos últimos 10 anos, que foram o que mais marcaram,
o país. Um foi um ataque contra uma mesquita que deixou 7 mortos, um ataque a tiros. Outro foi um adolescente, isso já em 2016, há 10 anos. Um adolescente que matou 2 colegas e depois foi para a escola, matando uma professora e a substituta dessa professora. E o caso mais emblemático, que aconteceu em 2020, durante a pandemia, onde um homem com um carro de polícia falso, com uniforme de polícia falso, saiu atirando pelas ruas e incendiando alguns prédios e casas, resultando na morte de 22 pessoas. Então, não é um caso totalmente isolado, mas não é uma tendência geral como nos Estados Unidos, como você bem falou. E, inevitavelmente, vai surgir novamente a discussão sobre porte de armas, sobre restrição a armas. Agora há pouco eu estava vendo uma entrevista do chefe de polícia e ele estava falando que já foi chamado, os agentes de polícia já foram chamados inúmeras vezes à casa da moça que perpetrou esses ataques, e sempre por questões de saúde mental. Ou seja, uma pessoa que já tinha esse histórico, ela teve um acesso a armas. Não sabemos se é legal ou se não é, se era ilegal a arma, mas essa discussão vai surgir. Só lembrando que em 2022, o então premier Justin Trudeau, ele mudou a regulamentação, ele endureceu um pouco em relação, baniu alguns tipos de armas e fez um programa do governo para recomprar armas. Então essa discussão já estava, só que enfrenta a resistência, principalmente de fazendeiros e de caçadores. Entendi. E Renato, já tem mais informações de quem cometeu o ataque? Você disse que era uma atiradora, certo? Sim, uma jovem de 18 anos que antes de sair para a escola, ela assassinou a própria mãe e o meio-irmão. Ela estava afastada da escola, já não frequentava escola há 4 anos e, como eu falei, o chefe de polícia alegou, já afirmou que em algumas ocasiões a polícia foi chamada à residência dessa família por questões de problemas mentais da jovem. Perfeito. Querido, muito obrigada pelas informações.